Ela me forçou a abrir o relacionamento, mas agora está exigindo que sejamos exclusivos novamente. Em março, minha namorada de 4 anos me encurralou depois do jantar. Estávamos lavando louça quando ela simplesmente parou e disse que precisávamos conversar. Ela me disse que precisava ver outras pessoas antes de ficarmos sérios demais, que me amava, mas sentia que estava perdendo experiências, que todas as amigas dela estavam vivendo essas vidas emocionantes e ela estava presa em uma rotina. Eu disse a ela que não me sentia confortável com isso, que abrir nosso relacionamento destruiria o que tínhamos. Ela começou a chorar, disse que eu estava sendo controlador e impedindo-a de crescer como pessoa. Ameaçou ir embora se eu não pudesse apoiar as necessidades dela e disse que vinha pensando nisso há meses e não podia mais ignorar. Fiquei sentado vendo-a soluçar nas mãos por 2 horas, até que finalmente cedi e disse: tudo bem. Ela tinha um cara engatilhado em 48 horas, um treinador de crossfit da academia dela. Tenho quase certeza de que ela estava planejando isso há semanas, talvez já conversando com ele. Ela me contou sobre ele como se não fosse nada demais, como se estivesse mencionando um colega de trabalho. Ele é muito legal, você provavelmente gostaria dele, disse ela. Eu tive vontade de vomitar. O padrão começou imediatamente. Terças e quintas, ela ficava fora até as 2 da manhã, às vezes 3. Chegava em casa cheirando a colônia dele, coisa cara que eu nunca poderia pagar. Tomava banho imediatamente e se arrastava para a cama sem dizer uma palavra. Eu apenas ficava sentado na sala assistindo reprises na Netflix, me sentindo o maior capacho do mundo. Algumas noites eu nem conseguia focar na TV, só ficava olhando para a porta, esperando a chave dela girar na fechadura. Meu estômago embrulhado o tempo todo. Isso continuou por 2 meses. Ela parecia mais feliz do que estivera em anos, mais enérgica, mais confiante. Começou a se vestir de forma diferente, usando maquiagem nas manhãs de terça-feira. Enquanto isso, eu estava desmoronando. Perdi quase 7 quilos porque não conseguia comer direito. Meus amigos notaram, mas eu estava com vergonha demais para contar o que estava acontecendo e inventei desculpas sobre estresse no trabalho. Então, numa sexta-feira à noite, uma colega do turno da noite perguntou se eu queria beber alguma coisa. Éramos amigáveis há meses e ela sabia sobre o relacionamento aberto, porque eu tinha desabafado com ela uma vez durante o intervalo do almoço. Pensei, por que não? Um drink virou 3 e começamos a falar sobre tudo, menos trabalho. Ela tocou meu braço quando riu, perguntou sobre meus filmes favoritos, minha infância, coisas que minha namorada não perguntava há anos. Pela primeira vez em meses, me senti desejado, realmente visto. Ficamos na casa dela até tarde da noite e quando cheguei em casa às 6 da manhã, minha namorada estava sentada na sala escura, ainda de pijama. Onde você estava? A voz dela estava fria. Eu disse a verdade, que tinha estado com minha colega de trabalho e o rosto dela ficou completamente branco. Ela não disse mais nenhuma palavra, apenas se levantou e foi para o nosso quarto e eu a ouvi chorando através da porta. Na manhã seguinte, tudo mudou. De repente, o relacionamento aberto não era saudável e estava prejudicando nossa base. Ela queria fechá-lo imediatamente. Disse que precisávamos focar em nós novamente. Perguntei sobre o treinador e ela disse que já tinha terminado com ele semanas atrás, que não significava nada, que ela nunca pensou que eu realmente conheceria outra pessoa. Isso deveria ser sobre eu me encontrar, não sobre você me substituir. Eu disse a ela que precisava de tempo para pensar sobre isso e ela surtou. Começou a chorar sobre como me ver sair para o apartamento da minha colega a deixava fisicamente enjoada. Como ela não conseguia dormir sabendo que eu estava com outra mulher. Como passou a noite inteira imaginando o que estávamos fazendo. A ironia não passou despercebida por mim. Eu tinha me sentido exatamente da mesma maneira por 2 meses seguidos. Continuei saindo com minha colega de qualquer maneira. Ela nunca me pressionou sobre minha namorada. Nunca perguntou quando eu ia terminar. Apenas me tratava como se eu importasse. Tomávamos café antes do trabalho, trocávamos mensagens durante o dia, passávamos os fins de semana fazendo trilhas fora da cidade. Com ela tudo parecia fácil, natural, como se eu pudesse respirar de novo. Minha namorada percebeu, ela checava meu celular quando eu estava no banho, perguntava onde eu ia toda vez que saía do apartamento, começou a deixar a agenda dela livre às terças e quintas, perguntando se eu queria ficar em casa e ver um filme. Ela tentou usar as mesmas táticas de março, chorando e dizendo que eu estava sendo egoísta, que estava punindo-a por ser honesta sobre suas necessidades, que ela tinha se tornado vulnerável e eu estava jogando isso na cara dela. Na última terça-feira, minha colega perguntou se eu queria oficializar as coisas, parar de ver outras pessoas e apenas ficarmos juntos. Eu disse sim, sem hesitar. Parecia certo de uma maneira que nada parecia certo há meses. Quando cheguei em casa naquela noite, disse à minha namorada que estava me mudando. Ela olhou para mim como se eu a tivesse esfaqueado. Você não pode simplesmente ir embora. Podemos consertar isso. Cometi um erro, mas podemos superar. Ela agarrou meu braço, implorando para que eu ficasse e conversasse. Prometeu que nunca mais falaria em abrir o relacionamento, que poderíamos fazer terapia de casal, recomeçar, fingir que março nunca aconteceu. Eu me afastei e peguei minhas chaves. Olhei para o rosto dela chorando e disse a frase exata que ela me disse em março. Preciso explorar o que me faz feliz. O rosto dela quando saí pela porta, aquela expressão quebrada. Aquele foi o momento em que percebi que eu já tinha ido embora há meses. Eu só finalmente tinha um lugar melhor para onde ir.